Irmãos, eu quero saudar a igreja na paz do Senhor, amém. Irmãos, o clima hoje está tão agradável, aleluia. Os irmãos parecem que estão orando e jejuando, glória a Jesus, aleluia. Está mais agradável o clima. Quem concorda comigo, diga amém. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus por mais esta doce oportunidade, né, irmãos, que Jesus nos dá na noite de hoje. Eu quero já ressaltar que sou tão necessitado de aprender quanto os irmãos. A aprendizagem nunca acaba, certo, irmãos? O homem, já dizia os grandes filósofos, que o homem, quando perde o desejo de aprender, ele para de viver, certo? Então, todo dia nós temos algo para aprender e alguma coisa para ensinar, amém? Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo de número 19 até o versículo de número 24. Eu quero deixar 6 versículos para tomar por palavra de ignição desta palavra que nós vamos nesta noite otorgar através do Espírito Santo. Lucas capítulo 16, versículo 19. Quero falar nesta noite do estado intermediário dos mortos. Nós precisamos saber a respeito disso. Glória a Deus. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no ar de ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro moe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, há um ditado que diz que para morrer basta estar vivo, certo? E a morte para o ser humano, ela é o fator surpresa. Nós nunca saberemos o dia que a morte vai chegar. A morte para nós que aceitamos Jesus Cristo e recebemos dele a promessa de vida eterna, assim como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo número 24. É verdade, eu vos digo, porque aquele que crê em mim e também naquele que me enviou tem a vida eterna. Já não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então aqui, meus irmãos, eu quero salientar para os irmãos esta parábola que Jesus contou do rico e o Lázaro.
A Bíblia Sagrada diz que esse homem, ele vivia todos os dias banqueteando-se, se vestia bem, de púrpura, de linho. Todos os dias tinha ele os banquetes preparados para, acredito eu, os seus servos e os seus conservos. Mas também a Bíblia fala de dois personagens, o rico e o Lázaro. É interessante, irmãos, que os dois morreram. E a Bíblia diz aqui que quando o rico morreu, ele foi sepultado. E quando o pobre morreu, ele foi levado pelos anjos. Aqui nós já podemos ver uma diferença entre os dois. A primeira diferença, irmã, na classe social, um era rico e o outro era pobre. Mas a diferença mais interessante não é da classe social e nem do poder aquisitivo, mas da expressividade da palavra. Um morreu e foi sepultado. Por que a Bíblia, quando ela se refere sepultura, a Bíblia se refere que desceu para baixo? Abra aí em Salmo, verso 9, Salmo 9, verso 17. Abra aí, irmãos. Essa palavra mapeada para os irmãos nesta noite. Salmo 9, quantos encontraram, digam amém. Olha aqui, olha o verso 17 do Salmo 9. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, meus irmãos, no versículo 23 do texto que nós lemos, a Bíblia diz que no arde ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Porque quando o rico ele morreu, ele desceu. Mas quando o pobre morreu, a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos. Abra nesta noite em Provérbios capítulo 27 e versículo de número 20. Abra aí. Perdão, irmão, capítulo 15, verso 24 de Provérbio. 15 e 24. Amém? Olha, o ímpio, o rico, ele morreu e foi sepultado, não foi? Desceu para baixo. Nós vimos no Salmo 9, verso 17, que a Bíblia diz que o ímpio será lançado no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Agora, Provérbio 15 e 24 diz: para o sábio o caminho da vida é para que ele se desvie do inferno que está para. Então está aqui a Bíblia nos ensinando nesta noite. Quem morre, irmão, sem Cristo, desce para baixo, felizmente. E quem morre com Cristo, só para cima. E quem vem receber, irmão, a alma ou o espírito, eis a questão, daquele que partiu para a glória. Às vezes nós temos um costume de dizer assim: fulano
passou para o Senhor quando morre. Nós passamos para o Senhor quando nós entregamos a nossa vida para Ele. A pessoa quando morre é morte mesmo, não tem paliativo não, morreu. Morreu mesmo. Agora o que vai diferenciar é se está com Cristo ou sem Cristo. Quem está com Cristo sobe. Quem está sem Cristo desce. Porque Paulo disse em Romanos capítulo 8 versículo 1: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Agora, irmãos, a Bíblia diz que os anjos vieram receber o pobre, recepcionar o pobre. Jesus no sermão do monte ou da montanha, ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Aleluia. Jesus, irmãos, ele disse que um dia estava ele pregando, chegou um jovem, e esse jovem era rico, não era pobre não, e ele perguntou para o mestre: que faço eu para obter a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: tu tem visto os mandamentos? Ele disse: sim, desde a minha mocidade: não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: sim, está tudo bem. Mas olhou para ele e disse assim: ainda te falta alguma coisa. Ele disse: o que é? Jesus que disse: vende tudo o que tem e dá aos pobres, aí tu terás um tesouro no céu. Jesus não estava mandando ele ser pobre miserável não, irmão. Jesus estava dizendo para aquele jovem que o seu apego às riquezas tornaria laço para ele não obter a vida eterna. Por isso que Jesus disse: quão difícil é o rico herdar o reino de Deus. Eu não estou pregando contra a riqueza, irmão. Você pode se vestir bem, andar no carro novo, ande, se você pode, ande. Mas também não esqueça de abrir a mão para o faminto. Não esqueça de ajudar o necessitado, o aflito. Tive fome, não me desse de comer. Aleluia. Tive sede e não me desse de beber. Tive nu e não me vestisse. Tive preso e não me fosse visitar. O discípulo disse: mestre, quando foi que o senhor teve fome, nós não te alimentamos? Teve sede, não demos de beber? Teve nu e nós não te vestimos? O senhor teve preso, nós não te vestimos? Ele disse: verdade eu vos digo, aquele que faz a um desses pequenininho, a mim me faz. O pobre vivia comendo as migalhas que caía da mesa do rico. Aleluia. Comendo. E o rico comia do bom e do melhor. Irmãos, esta desigualdade social, ela não existe no mundo espiritual. No mundo espiritual os valores são invertidos. Presta atenção. Aleluia. Se fosse pela lógica, irmão, quem tinha subido era o rico, não era? Tinha dinheiro, tinha posse, se vestia bem, falava bem. E o pobre miserável era para ter descido. Não. Os valores espirituais, eles são invertidos. Lá na eternidade o rico passou a ser pobre e o pobre passou a ser rico. O que te conforta e me conforta, irmãos, aleluia, é essas certezas que a Bíblia nos dá, de nós podermos desfrutar uma vida após morte. E nenhum dos ramos, seja filosófico ou teológico, ou nenhuma seita, te dá tanta segurança o quanto o Evangelho de Cristo Jesus te dá e me dá. Jesus Cristo disse: para todos que aquele que crê não pereça, mas possua a vida eterna. Irmão, e este estado intermediário, ele transcorre, olha para cá,
ele transcorre entre a primeira ressurreição e o tocar da trombeta. Presta atenção. Quem morre sabe por que morreu e sabe para onde vai. Quem morre. Tem algumas religiões que pregam uma doutrina chamada sono da alma, que diz que após a separação do corpo e da alma, a alma ela entra num estado de sonolência. A alma não sabe porque morreu, a alma não sente, ela vai ficar dormindo até a ressurreição dos últimos dias, para ser unida novamente no corpo e receber o julgamento para sofrer o dano da segunda morte. Mas isso é mentira. A alma ela não dorme. Após a separação desse corpo carnal, onde Paulo chama corpo carnal, após a separação desse corpo, da alma e desse corpo, o crente que recebeu Jesus como seu Salvador e tem um nome escrito no livro da vida, assim que a morte chega, irmãos, com seus grilhões, a morte ela começa a amarrar com seus cordéis. O salmista diz: cordéis de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderar de mim. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 55, Paulo pergunta: aonde está morte o teu agrilhão? Onde está inferno a tua vitória? Paulo diz, irmãos, que a morte ele tem um agrilhão. O que é agrilhão? A corrente. E Paulo diz também que esta morte ela tem uma força, e a força da morte se chama lei. Aleluia. Porque a Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio morrer na cruz para destruir o império da morte. Deixa eu lhe falar uma coisa: se você for crente em Jesus Cristo, lavado no sangue de Jesus, a morte não tem poder mais sobre o teu corpo. Porque quando ela chegar, irmão, para fazer o seu trabalho, ela só vem fazer o seu trabalho. Qual é, pastor? Matar. Depois que ela começar a envolver com suas correntes, os seus grilhões, olha para cá, aí os anjos chegam e dizem: tá bom, já fez seu trabalho, agora é com nós. A Bíblia diz que o pobre foi levado pelos anjos. Não foi anjos no plural. Não foi só um, foi uma comitiva. Os anjos chegaram e disseram: tá bom, já matou? Pronto, agora é com nós. Pegou eles aqui, embora. Levou. Subiu para onde? Para o seio de Abraão, para o paraíso, o lugar de descanso, para a eternidade. Agora olha para cá. Quando o ímpio, quando a morte chega, irmão, e começa a lhe envolver com suas correntes e amarrar com seus cordéis, aí quem chega para ali recepcionar são os demônios. Infelizmente, os demônios chegam, pegam aquela alma e levam para o Sheol, para a parte de baixo. Aquela alma ela vai esperar, irmão, ela vai esperar a ressurreição dos últimos dias, atormentada em agonias. Ela vai esperar a ressurreição dos últimos dias, atormentada, torturada, porque Jesus Cristo disse que lá é o lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Jesus não se refere aqui a animais da natureza ou bichos espirituais. Jesus se refere a um poder da consciência,
aonde o homem sabe, lá no Sheol sendo atormentado, ele sabe que ele teve a oportunidade, como o rico aqui se levantou aqui, ergueu os olhos e viu Lázaro lá no seio de Abraão, e ele teve uma lembrança que lá na terra ele tinha mais 5 irmãos, aleluia. Então ele vai clamar, ele vai tentar orar e invocar Abraão na personificação de Deus. Abraão diz: não, tu já perdeu a tua oportunidade, filho. A tua hora já passou. Tem mais jeito para tu não. Hoje você chega na igreja, você não gosta de orar. Gosta não. Não gosta da palavra. Também não. Mas vai chegar um dia que isso vai te fazer falta. Qual foi a necessidade do rico lá no Sheol, irmão? Ele queria água. Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Ó, água na língua. A necessidade dele lá era de quê? De ouvir a palavra. Não tinha mais não. Perdeu a oportunidade. Aleluia. Aproveite enquanto você tem dia. Aproveite enquanto você tem hora. Aproveite enquanto você e eu, nós temos a oportunidade de dobrar o nosso joelho e falar com o Pai, com o Espírito Santo, fazer uma prece, fazer uma oração, e Ele nos responderá, porque a Bíblia diz: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual tu não sabe. Mas a Bíblia diz em Hebreus 9:27: morrendo-se o homem, segue-se o juízo. Depois da morte a tua oração não será mais respondida, depois da morte o teu pranto não será mais respondido, depois da morte o socorro não será mais respondido. Você não presta atenção, não dá ouvido à palavra. Mas se até esse dia, se nós, irmão, não se converter, não se arrepender das nossas mazelas, dos nossos pecados, nós vamos ser atormentados por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Vai para cá. E lá, irmãos, quando ele estava lá, ele se lembrou. Se algumas seitas e religiões pregam dizendo que o homem, quando morre, entra no estado de inconsciência, ele se lembrou, irmão. Que mentira é essa? Aqui a Bíblia dando a verdade analítica para você, para mim, para nós. Ele lembrou que na terra ele tinha 5 irmãos. Eu vou provar para você que a alma não dorme. Abre em Apocalipse aí, capítulo 6, versículo 9. Abre aí. Capítulo 6, versículo 9. Apocalipse diz assim: quantos encontraram, digam amém. Diz assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor de testemunho que deram, e clamava com grande voz dizendo: ei, irmão, as almas estavam clamando com grande voz dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Irmãos, tem crente que diz assim: eu nem ligo para isso aí. É melhor você
Presta atenção. Porque após a morte, segue-se o juízo. A Bíblia diz que Deus não ouça a oração de pecador, mas um coração aquebrantado Ele não desprezará. Mas vivo, depois que morrer, pode gritar, pode suplicar, pode clamar, não tem mais jeito. Enquanto nós estamos vivos, há uma oportunidade de se arrepender, há uma oportunidade de servir o Senhor com sinceridade, com alegria, há uma oportunidade de optar pelo que é certo, fazer a vontade de Deus. Porque após a separação da alma deste corpo aqui, irmão, ou vai ser paraíso, ou vai ser Sheol, ou vai estar no céu de Abraão desfrutando das bem-aventuranças, ou vai estar nas profundezas, ou vai estar nas partes mais baixas da terra sendo atormentado. Aleluia. E Jesus não quer que o homem seja atormentado. Jesus não fez, irmão, Jesus não fez o Sheol para tormento do homem. Ele fez o Sheol para a prisão dos demônios, a tormento deles. Jesus não fez o inferno para o homem, por demônio. O lago de fogo não foi para o homem, foi para a besta e o falso profeta. Jesus fez o céu, o paraíso para o crente, para o homem arrependido. Mas a Bíblia diz que aqueles que não foram escritos, não foram achados escritos seus nomes no livro da vida, esses foram lançados no lago de fogo e enxofre, e esses sofrerão o dano da segunda morte. Eu estou falando aqui, irmão, de morte. Há 3 tipos de morte. A primeira morte é física, é a separação do corpo e do espírito. Porque Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz: o homem foi tirado do pó e do pó retornará, e o espírito irá para Deus que o deu. Aleluia. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, a Bíblia diz que Deus tirou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas no fogo de vida, e o homem passou a ser alma vivente, alma e espírito. Zacarias capítulo 12, versículo número 1, a Bíblia diz que é o Senhor Deus que formou o espírito dentro do homem. Então, irmão, por que essa preocupação com o espírito? Porque é a parte imaterial do homem, é a parte que vive eternamente. Aleluia. É a parte, irmãos, que foi feita para receber o Espírito Santo. Você sabia? Porque Paulo disse: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa testificação é de espírito do homem e de espírito de Deus. Aleluia. É como você, irmão, pegar um celular e conectar o Bluetooth de um para o outro. Só vai se tiver a senha. O Espírito Santo testifica com teu e o meu espírito que nós somos filho de Deus. Vamos lá. A primeira morte é física, a segunda morte é espiritual. Pastor, e a terceira morte é eterna, que chama o dano da segunda morte. Presta atenção. A segunda morte, irmão, que é a morte espiritual, é a condição que Deus deu para Adão quando colocou Adão no jardim do Éden. Lá no Éden disse: Adão, de todas as árvores tu pode comer, menos do fruto da ciência. Então naquele momento a mulher foi enganada pela serpente, comeu, levou para Adão. Ambos os dois comeram, mas eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. Naquele momento, irmãos, houve uma trágica consequência para o homem, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo de número 1, a Bíblia diz: e Ele nos vivificou, estando nós mortos em pecados e delito. A partir do momento que o homem fecha os seus olhos
tampa os seus ouvidos para não obedecer à palavra de Deus, esse homem se encontra num estado morto espiritual diante do Senhor. Pastor, a solução para a morte espiritual? Sim, um arrependimento profundo, um abandono do pecado, uma reconciliação, para que o homem possa novamente sentir o gozo e a harmonia do Espírito Santo em sua vida. Enquanto isso não é feito, aleluia, uma revelação daquilo que fez, porque a Bíblia diz: todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas quem cobre a transgressão nunca prosperará. O Senhor está falando aqui nesta palavra. Quantos acreditam, levante a mão e diga glória a Deus. O resultado da reconciliação, porque a Bíblia diz: quando o filho pródigo saiu de casa, pegou toda a sua herança e saiu a gastar com as meretrizes, mas um dia ele não aguentou mais. Então ele voltou para casa, confessou, diz: pai, eu pequei contra o céu e contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe mesmo como um dos teus empregados, pai, porque eu não aguento mais não, é fome demais. Olha a minha vestimenta. A Bíblia diz que o pai pegou, abraçou o filho, beijou e disse: meu filho, chamou os seus conservos e disse: venha depressa, traga vestidos novos, chinela nova, traga aliança, coloque no seu dedo, corra lá no curral, pega o bezerro que está reservado, o bezerro cerrado, mande matar, e chama os músicos e disse: vamos se alegrar, porque este meu filho estava morto e foi achado, aleluia, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, aleluia. Eles comamos e se alegramos. Porque o filho, irmão, o filho tomou uma iniciativa de se arrepender, de voltar para a casa do pai. O filho tomou a iniciativa, irmão. Pastor, e o que é o arrependimento? O arrependimento, irmão, é quando a pessoa, vamos lá, o que é uma pessoa arrependida? É quando ela bebia, não bebe mais. É quando ela fumava, não fuma mais. É quando ela roubava, não rouba mais. Aleluia. É quando ele ou ela se prostituía, não se prostitui mais. É quando ele ou ela era violento, truculento, iracundo, mas não é mais, porque está arrependido. Aleluia. Aí eu acredito que o negócio começa a funcionar, irmão. Eu acredito que a espiritualidade começa a fluir, a palavra começa a aparecer, a revelação começa a se manifestar, a unção começa a descer do céu, a glória começa a se manifestar. Sabe por quê, irmão? Porque aquele homem já não anda mais segundo a carne, aquele homem e aquela mulher agora anda segundo o Espírito, e quem anda segundo o Espírito não cumpre o desejo desenfreado da carne. Aleluia. E quem cumpre o desejo desenfreado da carne se inclina para a morte, mas quem cumpre o desejo e a vontade do Espírito se inclina para a vida eterna. Ó, irmãos, há solução para a morte espiritual. Jesus renova. Há solução para a morte física. Se ele quiser, ele ressuscita. Mas não há solução para a morte eterna. Isso é chamado dano da segunda morte. Não há solução para a morte eterna. Quem sofrerá o dano da segunda morte? Aqueles que morreram negando Jesus. Aqueles que morreram, irmãos, negando o Senhor. Aqueles que não abriram o seu coração, não ouviram a voz do Espírito Santo. Aqueles que
Sacrificaram o seu coração, fecharam a porta, e ele batia dizendo: quero entrar, quero te salvar, quero libertar. E o indivíduo disse: eu não escuto. Morreram sem Cristo, vão sofrer o tormento, aguardando a segunda ressurreição, porque a primeira ressurreição transcorrerá, olha para cá, irmão, após o ressoar da última trombeta. Abra aí em 1 Tessalonicenses 4:16. 1 Tessalonicenses 4:16. Por favor. Glória a Deus. Diz assim: quantos encontrados, digam amém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo e som de trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, primeira ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta ressurreição, ela acontecerá após o tocar da trombeta. Nós só escaparemos da sepultura ou da cova se Jesus voltar antes que a morte chegue para ti e para mim. Aí nós escaparemos da morte. Mas se for necessário nós passarmos pela esfera chamada morte, nós vamos caminhar de cabeça erguida para dentro da eternidade. Porque os anjos do Senhor virão te recepcionar e me recepcionar, levar a tua alma e a minha alma para dentro da eternidade. Aleluia. Quantos têm esta esperança? Levante a mão e diga glória a Deus. A minha maior esperança, irmãos, aleluia, minha maior esperança é participar do arrebatamento. A minha esperança. Mas se a morte chega antes, para ti ou para mim, nós temos que enfrentar ela de cabeça erguida, como um bom soldado que vai marchando para o triunfo, marchando para a eternidade, de encontrar o Senhor. Oh meu Deus, aleluia. Irmãos, esse momento vai ser glorioso. Quando a morte chegar, irmão, ela começar a te envolver, ou me envolver, te amarrar, os anjos chegam: tá bom, para aí, sai morte. O anjo olha para ele e diz: onde é que está, o morte, o teu agrilhão? Aleluia. Aí ele diz: e o inferno, onde é que está a tua vitória? Oh meu Deus, este dia, irmão, será um dia de triunfo para aqueles que estão em Cristo, de glória, aleluia. Vai ser um dia de alegria, porque tu guardaste a palavra da minha paciência. Eu te guardarei da hora da tentação, da tribulação que há de vir sobre a terra. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Este dia, irmão, será dia glorioso. Aleluia. Paulo diz: o meu desejo é deixar este corpo para estar com o Senhor. Paulo disse ainda mais: se a nossa casa terrestre, se esse tabernáculo, pastor Aurélio, se desfizer, nós temos um edifício no céu, aleluia, um edifício não feito por mão humana, mas um edifício celestial. Paulo disse: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se desfaça, mas o homem interior se renova para a glória de Deus. Aleluia. Irmão, essa palavra eternidade, ela às vezes causa assim, às vezes uma bagunça na mente de alguém. Mas essa palavra eternidade, ela é muito importante. Quando você perde o desejo, irmão, de conhecer a eternidade, eu tenho uma pura certeza que a tua ou a minha espiritualidade, ela fica em vão. Fica em vão, pastor Aurélio. Porque o sentido da nossa espiritualidade, irmão, é a vida eterna, é a salvação. Às vezes, irmão, nós estamos preocupados só com as coisas. Nós estamos preocupados só com as coisas daqui. O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Não, que eu tenho, não, tem que trabalhar para manter a família, mas também tem que trabalhar para manter a vida espiritual. Ou nós ouviremos do nosso mestre vindo e bendito, ou nós ouviremos: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no mundo te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Ou nós ouviremos: servo mau, inútil. Está aqui, irmãos, as duas condições. Veja bem, o rico, quando morreu, ele se lembrou de fazer a missão depois que morreu. Para Abraão: deixa eu voltar lá na terra, eu tenho 5 irmãos. Aí depois que morreu, aí quer fazer missão depois de morto? Quer pregar depois de morto? O salmista disse, irmãos, que os mortos não louvam, e nem som nenhum sai da sua garganta. Paulo disse: pregai a tempo e fora de tempo. Eu e você temos que aproveitar os momentos. Hoje pode ser o último culto teu ou meu, ninguém sabe. Hoje pode ser o nosso último culto de adoração. Quem te garante que haverá outro? A bicha real de veste preta pode chegar a qualquer momento. Veste zona preta, força na mão, cara de esqueleto dizendo: cheguei. E aí? Vai? Não, não vou não. Vai dizer que não vai. Ela não dá viagem perdida. Ela vem para levar. A morte para o ímpio, irmão, olha para cá, é o prenúncio de uma grande agonia. Você pode falar de morte para o ímpio, de Maria, se benze logo todinho, né? Um sinal da cruz assim, né? Negócio de morte, rapaz, vou falar outra coisa. Eu acho tão bom falar da morte. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Eu disse que a morte para o ímpio, ela é o princípio de um tormento.
e um grande desespero. Aleluia. Mas a morte, o crente em Jesus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, a morte ela serve como cavalo para levar o crente para dentro da eternidade. Quando ela chegar, irmão, o crente passa a perna nela, coxa a espora e diz: bora, me leva. Bora, 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 bora. Meus irmãos, Paulo disse: se esperarmos em Cristo só nesta vida, Pedro também citou esse versículo, não passamos dos mais miseráveis de que todos os homens. Há uma vida eterna te esperando e me esperando, ou com Deus ou sem Deus. Aleluia. Esta vida que te espera, irmão, e me espera, ela foi doada por Cristo, conquistada na cruz. Aleluia. A vida eterna só é para o crente em Jesus, que se arrependeu dos seus pecados. A vida eterna é para o crente em Jesus. A vida eterna também é para o rico, irmão, se ele se arrepender. Jesus disse: quão difícil é um rico herdar o reino do céu. E Pedro disse: e agora, quem se salva? Eu disse: calma. Eu estou dizendo que é difícil, é impossível. Porque o que é impossível ao homem, é possível a Deus. Pois é, olha cá. Ele queria pregar depois de morto, olha. Voltar lá para a terra para aconselhar os cinco irmãos. Rapaz, acredita na palavra aí, rapaz, que o negócio é sério mesmo. Aqui o doutor não presta não. Aí pai Abraão disse: de maneira nenhuma. Ó, vem cá. Há um abismo aqui, ó, que separa nós, que transpõe, é o abismo. E outra coisa, quem está aqui não vai para lá, e quem está lá não vem para cá, que já quebrou a seita do espiritismo. E outra coisa, lá na terra os profetas lá da Deus é Luz que estão pregando lá. Se os teus irmãos não estão crendo neles, vão crer nos mortos. As profetizas lá, as irmãs do círculo de oração, aos obreiros que prega. Não vai querer pregar depois que morre, irmão, porque depois que morre não tem mais chance não. Você tem que pregar enquanto tem vida. Pregue enquanto tem vida. Pregue no colégio, pregue no trabalho, pregue na fila, pregue na caixa econômica, onde você estiver, pregue. Para quando nós se apresentar diante de Deus, a nossa mão não está vazia. Temos que fazer alguma coisa. Paulo ele tinha um desejo muito grande de partir e deixar o corpo para estar com o Senhor, deixar esse corpo. Mas por causa do amor que Paulo tinha aos Coríntios, a Bíblia diz, irmão, que os crentes que partem daqui, eles vão desfrutar um estado de bem-aventurança, mas de uma forma incompleta, porque quem vai completar é o respectivo toque da trombeta. Mas só em estar em paz, irmão, já é uma grande coisa, né? Só estar em paz, né? Como é isso, pastor? Como é que eles vão estar de forma incompleta? Por exemplo, porque Paulo disse, vamos abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15. Versículo de número 52. 15. Primeira carta de Paulo, escrita
aos Coríntios, capítulo 15, verso 52. Amém? Diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Primeira ressurreição, incorruptível. Pronto. Quando a trombeta toca, os mortos ressuscitam. Eles estavam de forma incompleta, mas quando eles ressuscitam, eles vão ressuscitar como? Incorruptível. Olha o que a Bíblia diz no 53: porque convém que isto que é corruptível se revista da imutabilidade, e isso que é mortal se revista pela imortalidade. Agora o crente está de forma completa através do toque da respectiva trombeta. Esse crente será ressuscitado e arrebatado em corpo de glória. Quando ele estava pedindo para voltar na terra, para avisar para os seus irmãos que lá aonde ele estava não era bom, ele também sentiu sede de tomar água, a necessidade, certo? E lá ele estava sendo atormentado em chama. Irmãos, eu sei que tem muita gente que quando escuta uma palavra nessa proporção, fica com medo. Não vai ficar com medo não, irmão. Você é para se alegrar, você é para se animar. Sabe por quê, irmão? Porque é uma pátria te esperando e me esperando no céu. Jesus não te deixou e não me deixou inseguro. Ele deixou nós, foi seguro. Eu disse que a morte, ela não tem poder sobre a vida do salvo, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Paulo aqui no versículo 57 ele diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus. A vitória sobre a morte, o triunfo sobre a morte, a conquista sobre a morte, quem nos dá é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para cá, irmão. A morte, quando ela chegou para Abraão, ela chegou para Abraão, envolveu-lhe em suas correntes, em suas amarras, e a levou, porque o paraíso ainda não tinha sido inaugurado. A morte, quando ela chegou para Isaac, ela envolveu Isaac com suas correntes, com seus grilhões, e o levou. A morte, quando chegou para Jacó, ela lhe envolveu com suas correntes, com as suas amarras, e o tirou. A morte, quando chegou para Moisés, ela lhe envolveu com suas correntes e o levou, porque a Bíblia diz: meu servo Moisés é morto. Foi Deus que disse para Josué. Então ela lhe levou. A morte chegou para Arão, ela lhe envolveu com suas correntes, com as suas amarras, e a levou. Quando a morte chegou para Davi, ela lhe envolveu com as suas correntes e o levou. Quando a morte chegou, irmão, para Salomão, ela lhe envolveu com as suas correntes, com as suas amarras, e o levou. Quando a morte chegou, irmãos, para Mateus, para André, para Filipe, para Bartolomeu, quando a morte chegou, aleluia, para todos os apóstolos, ela lhe envolveu com suas correntes. Agora presta atenção. Mas quando a morte chegou para envolver Jesus com suas correntes,
Jesus estava na cruz. Naquele momento a morte chegou. Quando a morte chegou, ela tentou envolver Jesus com suas correntes, mas não deu. Porque a corrente, o grilhão da morte é o pecado. E Jesus, oh meu Deus, a morte não conseguiu segurar Jesus com as suas correntes. Aí Jesus deu um brado na cruz e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte não teve poder sobre Jesus, e de uma vez por todas ele destruiu o inferno da morte. Agora, irmãos, agora por favor, olhe para o seu irmão, diga para ele: tudo isso foi por você. Terrai de revelação picante. Foi delebe acaso fui terminai. Tudo isso que Jesus fez, irmão. Ele disse: a minha vida ninguém atira de mim, porque eu mesmo a dou. A Bíblia diz que ele deu o brado, rendeu o espírito e entregou nas mãos do Pai. Tudo isso que Jesus fez foi por amor. Está para nós refletir, para nós levar uma vida mais santa, mais irrepreensível. Está na hora de nós, irmãos, reconhecer o amor de Cristo e passar a amar os nossos irmãos. Porque a Bíblia diz que quem não ama seu irmão ainda permanece na morte. Vamos amar os nossos irmãos de maneira incondicional. Paulo disse que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que a Bíblia diz: mesmo em forma de Deus, ele não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas antes se humilhou, tomando forma de servo e sendo fiel até a morte de cruz. Tudo isso que Jesus fez foi por ti, por mim, por esta igreja. Às vezes nós colocamos desculpa, não queremos orar, não queremos jejuar, não queremos ir para o estudo bíblico, não queremos, aleluia, vir para a consagração, não queremos fazer o ídolo do Senhor. Mas tudo isso, quando Jesus estava orando lá no Getsemane, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas quando ele disse se possível for, naquele momento eu acredito na sua pré-nisciência. Ele olhou além da relva, ele olhou além daquela escuridão, ele olhou além das nuvens, ele olhou além do cosmos. E sabe que ele viu? Sabe que ele viu? Ele viu eu e você acorrentado, sendo puxado pelo inferno. Mas ele disse: mas Pai, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus não desistiu do seu projeto. Eu te digo nesta noite: não desista da caminhada, não desanime da caminhada, não retroceda, não pare, não volte para trás, caminhe para frente, levante a cabeça. O mar vai se abrir, o mar vai se abrir para nós passar. Aleluia. Olha para o teu irmão, diga para ele: crê tu nisso? Se você crê, dê glória a Deus. Diga: se não crê, pode ficar calado. Não pode. Tem problema. Tudo isso, irmão, tudo isso que Jesus passou foi para nos garantir a vida eterna. Nos garantir. Jesus não nos abandona, irmão. Enquanto nós estamos vivos, Ele está conosco. Através do seu Espírito, Ele disse: não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, mas de lá eu vou enviar o Consolador.
Vocês não ficarão só. Eita, irmãos, e após essa barraca velha aqui, pecaminosa, ser desfeita, esse tabernáculo velho, aí é que a amizade, irmão, ela fica intresca. Aleluia. Aí é que a amizade fica mais próxima. Aleluia. Glória a Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a carne nem o sangue herdarão o reino do céu. Aleluia. Para nós ir para lá, o corpo tem que ser transformado. Aleluia. No corpo imortal. O corpo mortal vai sofrer. Aleluia. Naquele momento, uma transformação do corpo carnal, transformado em corpo espiritual, em corpo glorificado, em corpo de glória. Aí Paulo disse assim mesmo, olha para cá, mesmo que o homem carnal, olha, mesmo que o homem exterior, o homem carnal, o homem se corrompa. Paulo está falando da corrupção, Paulo está falando da pecaminosidade, Paulo está falando da morte, Paulo está falando de um tempo de vida. Ele disse, mesmo que esse corpo velho se desfaça, ele disse, mas o homem interior, o corpo espiritual, não vai desfazer, vai se renovar para a glória de Deus, vai se renovar para a glória de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13, diz assim: bem-aventurado são os mortos em Cristo. Jesus está dizendo para João: feliz são os que morrem em Cristo. Irmão, quem já foi para um velório de um crente aqui, irmão? Quem já foi? Quem? Bem pouquinha gente. Meu Deus. Já foi para um bocado já, viu? Tava até gostando, viu? Lá no velório, mano, nós tocando hino com violão, os hinos passavam, ficava tudo. Rapaz, que é isso? É um velório. Todo mundo louvando a Deus, glorificando a Deus. E os hinos passavam, chegavam tudo chorando, e nós ali tudo louvando, glória a Jesus, dando glória a Deus, aleluia. Só quem faz isso, mas isso é loucura de crente pentecostal mesmo. A Bíblia diz que a palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aquela alma, irmão, foi guardada, aleluia, morreu em Cristo. Irmão, você olha assim para o rosto, aquela pessoa não parece que está morto ou morta, é corado, isso é corado. O ímpio quando morre, irmão, é amarelo rei, careta, mas o crente, irmão, quando é coisa linda, há um negócio espiritual ali. Você olha para o semblante daquela pessoa, você dá-se o parecer que aquela pessoa está feliz com o que aconteceu. Feliz. Amém? Que Deus abençoe a nós, os irmãos, e que nós estejam dia após dia preparados para este momento. Amém? Que Deus abençoe. Ficamos de pé. Glória a Deus.